Algo sobre o qual reflito muito e há muitos anos já na magistratura, sobre o que fazer, sobre os motivos pelos quais um adolescente se envolve em atos infracionais e o que fazer. E eu tenho observado na grande maioria de especialistas, colegas juízes, promotores e especialistas, entendendo que os adolescentes se envolvem em atos infracionais ou em razão da pobreza ou em razão das drogas. E eu sempre achei esses dois pontos de vista um pouco equivocados e procurava ir mais a fundo sobre isso, né? Principalmente porque a gente observa um país como os Estados Unidos, em que é o maior consumidor do mundo de drogas e infinitamente menos violento que o Brasil. Nós temos um país como a Índia, com 1 bilhão de habitantes, muito mais pobre que o Brasil e muito menos violento que o Brasil. Então por que que na Índia, que é tão pobre, não é tão violenta como o Brasil? Se se o motivo pelos quais o adolescente se envolve com crimes é a pobreza. Por que que nos Estados Unidos, né, um país em que tem um consumo de droga maior do que o Brasil, não é violento como o Brasil? Se o que leva o adolescente ao crime é a droga. Então eu cheguei à conclusão que o problema é de outra ordem, né? É muito mais complexo e existem vários motivos pelos quais um adolescente vem a se envolver em atos infracionais. O principal que eu vejo é a falta de uma presença familiar. Os adolescentes se envolvem em atos infracionais por uma desestrutura familiar, né? E eu vejo em muitas situações adolescentes, casais separados, em que a mulher fica com a guarda dos filhos, o pai não acompanha mais os filhos, a mulher precisa trabalhar o dia inteiro e o filho cresce sem uma referência. Cresce fora da escola, cresce nas ruas, em bairros violentos, cresce sem uma referência familiar e sem um adulto responsável perto dele para definir, para orientá-lo que caminho seguir na vida. E esse adolescente se reúne a outros adolescentes que vivem de igual modo e passam a viver nas ruas de modo violento, formando gangues, e dali partem para o tráfico de drogas e para os roubos. Eu imagino e penso que o principal estopim que leva os adolescentes ao crime é isso. É essa desestabilização familiar e a falta de uma estrutura para que eles vivam nos bairros onde eles vivem. E eu imagino que a solução para isso passa por um projeto governamental que dê condições a que as crianças e adolescentes que vivem nesse estado possam, desde cedo, conviver num ambiente saudável. Por que que pais que têm condições, né, condições financeiras de colocar o filho em uma escola boa, quando ele está fora da escola, ele está fazendo cursos, ele está fazendo natação, está fazendo artes marciais, está participando de uma série de atividades produtivas em bons ambientes que os pais podem pagar. Esses jovens não se envolvem, dificilmente se envolverão em atos infracionais. Não porque a família tem dinheiro, mas porque ele tem essa rede que ele faz parte, um ambiente salutar em que ele vive. Então, por que não levar esse ambiente salutar às famílias de baixa renda? Se o Estado conseguir fazer isso, e é algo que não é caro, os municípios, o Estado e a União fizessem isso para que os adolescentes, nessas situações mais desprotegidos, pudessem viver num ambiente com adultos responsáveis, orientando-os, eu tenho certeza que eles não se envolveriam em atos infracionais.